na Fundação do Cabral, nós começamos a estudar e a analisar e a trabalhar com o tema inovação relativamente recentemente. Essa história começou aí pelo ano 2000, 2001, 2002. E ela começou de uma maneira não esperada. Na realidade, a gente estava estudando uma palavrinha-chave, até minha colega aqui, a Giana, da CNI, foi minha parceira nessas análises, a gente estava estudando competitividade. A pergunta naquele momento era como que a gente poderia ajudar o Brasil a ser um país mais competitivo no mundo. E um dos nossos parceiros, nós nos tornamos parceiros de duas instituições na Suíça para fazer análise dessa pergunta, uma escola de negócio, o IMD, e uma organização não governamental, o Fórum Econômico Mundial. A análise que essas instituições vinham fazendo é de que existiam fatores macro e micro, fatores políticos, fatores sociais, fatores empresariais e fatores individuais que determinavam as condições de um país ser competitivo. Para nossa surpresa, e de uma maneira bastante inesperada, depois de uma análise de vários 138 países, numa série histórica de mais de 20 anos, nós chegamos à conclusão de que o fator fundamental para a competitividade de um país era a inovação. É o último pilar nessa análise. Analisava macroeconomia, analisava fatores de governo, analisava infraestrutura, analisava vários elementos, e a conclusão é de que o país capaz de gerar soluções novas, não só do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista de sociedade, de modelos de negócio, de modelos de governo, modelos de governança, etc., seriam aqueles países mais competitivos. E haviam vários indicadores reforçando isso. Desde indicadores mais antigos, países como a Irlanda, Singapura, Hong Kong e vários outros, até indicadores mais recentes, como o caso da China. E a pergunta, então, que nós nos fizemos, bom, e o Brasil? Como é que está o Brasil nesse cenário de competitividade, tanto nos fatores sistêmicos, são os tradicionais, como os fatores transformadores, como inovação? Do ponto de vista geral, o Brasil, não precisamos falar entre nós, vai muito mal, e nós sabemos como está sério essa situação do Brasil. O Brasil foi o país que mais perdeu condições competitivas nos últimos 5 anos. Esse ano foi um primeiro ano de respiro, o Brasil começou a dar um pouco de sinal de potencial futuro, principalmente fundamentado em cima das questões institucionais, do judiciário, etc., toda a história que nós conhecemos. Do ponto de vista da inovação, é o último pilarzinho aqui, deixa eu ver se eu desculpo, esse último pilarzinho, vocês veem que o Brasil ainda vai muito mal. O Brasil está em 85 entre 138 países no mundo. Ou seja, a nossa capacidade de sermos competitivos através daquele fator fundamental que é a competitividade, nós somos devedores. Então, nós, na Fundação do Cabral, fizemos as perguntas. Bom, o que é inovação? Se inovação é o fator de transformação das condições competitivas de um país, o que de fato é inovação? E aí nós, então, introduzimos uma segunda conjunto de palavras na nossa análise, que é inovação, gestão de inovação, ligados à estratégia, ligado à cultura organizacional, ligado a processos, ligados a indicadores. Para isso, nós resolvemos fazer algo um pouco diferente. Em vez de analisar a inovação na maneira tradicional da academia, que é estudar dados, séries de dados, ou estudar casos, nós resolvemos estudar conjuntos de empresas. E criamos 2 conjuntos, um em Belo Horizonte e um em São Paulo. Na realidade, começamos por São Paulo. Então, convidamos um grupo de empresas, como Embrapa, Embraer, IBM, Johnson & Johnson, Siemens, várias outras, em São Paulo, depois em Belo Horizonte, as grandes empresas mineiras, algumas startups, alguns órgãos de governo, FAPEMIG, Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Universidade Federal de Minas Gerais e outros, em São Paulo, Unicamp e outros, e começamos a discutir o seguinte, o que é, de fato, inovação? O que vocês estão fazendo, Embraer, quando você fala que você está inovando? O que você está fazendo, Johnson? O que você está fazendo, IBM, quando você fala que está inovando? O que uma startup está fazendo quando ela fala que está criando algumas condições diferenciadas? Convidamos alguns parceiros, como Endeavor, Sebrae e outros, para nos ajudar nessa análise, e começamos, então, a interpretar. E vimos que inovação exige uma estruturação empresarial. Eu preciso ter uma estratégia, eu preciso criar um ambiente, eu preciso ter processo, eu preciso ter indicadores e eu preciso ter gente. Apesar, o Davi comentou, não é ter gente com cargo de inovação que a empresa vai ser inovadora, mas se eu não tiver gente com cargo de inovação, vai ser difícil a empresa ser inovadora. Toda empresa quer inovar. Quando a gente pergunta, você tem uma intenção de ser o quê? Eu tenho intenção de ser inovador. Mas o que você está fazendo para ser inovador muda de empresa para empresa. E aí nós vimos algo interessante. 80% do que nós chamamos que seja inovação, na realidade é melhoria. Na realidade, isso nós vimos muito forte
num estudo que nós fizemos em Minas Gerais, com apoio da FAPEMIG, está aqui o meu parceiro dessa época, quando nós analisamos inovação no estado de Minas Gerais, nós vimos que fundamentalmente era inovação olhando para o retrovisor, não para o Museu da Manhã, não para o futuro, mas era inovação de busca de compensações de perdas competitivas. Uma expressãozinha chata, né? Mas o que eu fazia? Eu olhava, via que meus concorrentes me passaram desenvolvendo novas tecnologias, novos produtos, melhorando o processo produtivo, eu ia lá e compensava, inovando para compensar essas perdas e tentar me manter competitivo no mercado. 80% do que nós chamamos de inovação, deixa eu passar aí, 80% do que nós chamamos de inovação, na realidade, é melhorias, que tem um papel fundamental nesse processo, e a gente não descartou a sua importância, que é a maximização de resultados. A empresa busca maximizar seus resultados, sendo mais eficiente, sendo mais produtivo, e a melhor maneira de fazer isso é maximizando. Nós até vimos coisas interessantes. Algumas empresas, não muitas, entendem que essa inovação de melhoria deveria ser dentro dela e também na sua cadeia. Então, vimos empresas fazendo projetos de desenvolvimento da excelência ou da capacidade de diferenciação ou de inovação com foco em excelência operacional dentro da empresa e também avançando na cadeia, o que é um elemento fundamental para ganhos de competitividade, como a gente pode ter quando a gente discutir agronegócio e os outros setores que a cadeia tem um papel fundamental. Vimos muito pouco de inovação de caráter tecnológico e muito menos, muito falada tal inovação disruptiva, que é aquela onde eu reoriento a minha oferta de valor aos valores do mercado. Então, inovação disruptiva, né, quer dizer, inovação que alinha a oferta de valor da empresa às possibilidades ou às demandas do mercado. Vimos muito pouco, mas as que existiam foram empresas que eminentemente geravam inovação, que geram receita. E uma discussão interessante é que algumas empresas, e tivemos aqui de manhã o Google, e nós estudamos algumas empresas multinacionais para analisar isso, vimos que algumas empresas, como o Google, acreditam que inovação é a capacidade de transformar sua percepção de valor futuro. Então, quando o André Barrense falou aqui do Google Car, e mostrou algumas inovações no que a Google vem fazendo, a empresa Google, não o Google, que é a Search Engine, mas a empresa Google vem fazendo, são inovações que não vão dar resultado no presente, mas vão transformar nossa percepção de valor futuro. E nós investimos em percepção de valor futuro. Para trazer um outro exemplo de uma empresa americana, vamos falar do Tesla. A Tesla é uma empresa que produziu até hoje cerca de 150 mil carros, e ela vale tanto quanto a BMW. Ela vale mais que a General Motors, a Ford, a Chrysler e várias outras. Por quê? Porque ela tem uma percepção de valor futuro. As inovações que a Tesla vem trazendo para o mercado não são inovações de produto, elas são inovações de produto, inovações de fábrica, inovações de sistemas. Então, o produto Tesla está ligado a um modelo de fábrica Tesla, por isso que ela consegue robotizar. A Tesla é uma fábrica eminentemente robotizada, porque o carro Tesla tem muito poucas partes móveis, diferente de um carro com combustão interna, onde a maior parte dos componentes são móveis, e aí é difícil robotizar em larga escala. Então, eu transformo o produto, transformo a fábrica, e levo para casa um produto que eu levo um portal, se possível com a placa solar Sanil, onde eu vou gerar a minha própria energia para abastecer aquele produto. Eu não vou usar rede, eu vou gerar energia com o sistema integrado. Então, são inovações que geram resultados relativamente baixos no presente, receita, EBITDA e tudo mais, mas transformam a percepção de valor futuro. No Brasil, nós temos muito pouco disso. A inovação é para o presente, para maximizar resultado, às vezes para gerar ganhos de receita com novos produtos, novos serviços, mas muito pouco de transformação de valor. Então, nós vimos que a inovação é o fator que transforma as condições competitivas. As empresas precisam ter um sistema estruturado para fazer isso acontecer, e muitas têm. Eu preciso antecipar, ser capaz de gerar inovações de curto prazo, de médio prazo, e aquelas que eu nunca vou colher frutos dela no futuro, mas elas vão transformar como a minha empresa é percebida no presente. E essa é uma agenda complexa quando a gente vai falar com tomadores de decisão, porque o foco tende a ser eminentemente, num país como o nosso, mas no mundo todo também, orientado por curto prazo. Nós vamos, nos próximos anos, falar muito de inovações chinesas, e essa é a grande transformação que a China está fazendo, que os autores chamam de inovação de valor, que é gerar inovação para o presente,
maximizar lucro em escalas extraordinárias, ao mesmo tempo fazer investimentos em coisas que transformam a nossa percepção de valor futuro. Então, caminhando na nossa análise, nós chegamos a um outro conjunto de palavras ligadas, na meu slide já desapareceu aqui, mas deveria estar entre eles, ligados à questão da sobrevivência ou da longevidade ou da mortalidade empresarial. Nós começamos a observar que não só inovação poderia ser um fator de competitividade para o país e para as empresas, mas também um fator de sustentabilidade no longo prazo, da sobrevivência das empresas. Associados a uma teoria antiga, chamada de ecologia organizacional, que foi muito bem expressada nessa entrevista aí do Drucker, que ele divulgou na revista HSM em 2005, 2006, onde ele dizia assim, como as árvores, as empresas não crescem para sempre. Aí nós falamos, bom, e aí? Quem está crescendo para sempre, né, os cedros daí do mundo estão fazendo o quê? E aí nós vimos que os cedros do mundo basicamente faziam duas coisas. Eles faziam três coisas. Eles cuidavam das pessoas, numa visão de continuidade, não só a visão de recursos humanos, mas de competências humanas. Eles cuidavam da capacidade das empresas crescerem e eles cuidavam das capacidades das empresas de se anteciparem. E aí tem muito a ver com o que nós ouvimos agora do Museu da Manhã. Eu vou mostrar para vocês algumas das conclusões. Mortalidade é isso aí, é Kodak. Olha o que aconteceu com o Kodak, o mercado desapareceu, a empresa desapareceu. É isso, isso é o que acontece, e acontece no Brasil com 70% das empresas. 77% das empresas da Exame, do primeiro ano da Exame, que foi 1973, pouco antes da origem da Apple e da própria Fundação do Cabral e várias outras empresas. A Exame publicou pela primeira vez Maiores e Melhores do Brasil, e 77% delas não existem mais e desapareceram nos 30 anos seguintes à publicação. E as que sobreviveram, então, como eu disse, fizeram algumas coisas diferenciadas, sucessão, nós chamamos de elasticidade, que é a capacidade de sobreviver à crise, mas dois elementos fundamentais, que é crescimento e antecipação de futuro. O que aconteceu? Quando a gente põe ali, e todo mundo fala da Kodak, a Kodak é um exemplo de uma empresa que desapareceu, e, bom, outras empresas aproveitaram disso. O que aconteceu com o segmento da Kodak? O segmento acabou, né? As empresas concorrentes da Kodak também desapareceram? Não, temos aqui até algumas pessoas que conhecem bem esse setor, eu conversava no intervalo. O segmento, as empresas concorrentes da Kodak hoje são maiores do que elas eram antes da Kodak desaparecer. Eu vou dar um exemplo que a gente acompanhou e analisou com muita atenção, que foi a Fujifilms. A Fujifilms é muito maior hoje do que ela era quando ela era a segunda maior empresa do segmento e a concorrente número 1 da Kodak. O que a Fuji fez diferente da Kodak? A Fuji eminentemente fez duas coisas. Ela transformou as tecnologias que ela já tinha domínio em novas aplicações comerciais. Primeira coisa, ela não criou novas tecnologias. A Fuji não fez P e D, ela fez D. Ela redefiniu a aplicação do conhecimento que ela tinha. Então, por exemplo, a Fuji, como a Kodak, sabiam muito bem colocar produtos químicos em papel, né? Papel fotográfico. A Fuji, como a Kodak, sabia muito bem colocar produtos químicos em plástico, para fazer o filme. Essas camadas de produtos químicos eram nanocamadas, que, pela qualidade que eles conseguiam colocar e depositar, tornavam um filme Fuji, um filme Kodak, um produto de melhor qualidade que outros que existiam no mundo. Então, a pergunta da Kodak foi, quem mais precisa de nanocamadas de produtos químicos, em papel ou em plástico? E viram que todo o setor de diagnósticos, de saúde, precisava disso, e eles não produziam nada para esse setor. Então, eles falaram, será que eu consigo reaplicar o meu conhecimento para outras aplicações? E hoje, né, esse é um relatório desse ano da Fuji, 43% do negócio está em healthcare, que antes representava 0%, ou quase 0%. Então, nós vemos o seguinte, inovação é a capacidade de eu usar o conhecimento que eu tenho para transformá-lo em algo que seja valor para o mercado. É isso que nós podemos chamar de inovação disruptiva. Eu não fiz P. E toda a origem da discussão lá, quando a gente discutia inovação e competitividade, era de que um país como o Brasil precisava fazer mais pesquisa básica, e aí explorar isso e transformar em negócios, e aí sim gerar riqueza, etc. Nós vimos que a Fuji, ela aprendeu com ela mesma.
né? Nós vimos que ela aprendeu com outras experiências que ela tinha e o crescimento se baseou em reaplicação do conhecimento, gerando um crescimento diferenciado. Se eu voltar um slide, vocês vão ver que, diferentemente da Kodak, a Fuji hoje vale muito mais do que ela valia quando a Kodak desapareceu. Então, ela cresceu inovando sem inventando, transformando o conhecimento e buscando aplicações comerciais do conhecimento.